Mais um devocional, 25 de fevereiro. O nosso texto encontra-se no livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 23, e diz assim: tema: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope. Em vez de ir para Nínive pregar a palavra como Deus havia ordenado, Jonas não gostou do trabalho e desceu para Jope, a fim de fugir dele. Há ocasiões em que os servos de Deus se esquivam do dever, mas qual a consequência? O que Jonas perdeu com sua conduta? Ele perdeu a presença e a alegria reconfortante do amor de Deus. Quando servimos ao nosso Senhor Jesus, como cristãos devem fazer, nosso Deus está conosco. E embora tenhamos o mundo todo contra nós, se Deus está ao nosso lado, o que importa? Mas no momento em que recusamos e buscamos nossas próprias invenções, passamos a estar no mar sem capitão. Então, podemos lamentar e chorar amargamente. Ah, meu Deus, para onde foste? Como eu pude ser tão tolo a ponto de evitar o teu trabalho? E neste caminho perder todo o brilho da tua face? Este é um preço alto demais. Faze-me retornar a minha fidelidade a ti, para que possa me alegrar em tua presença. No momento seguinte, Jonas perdeu toda a paz de espírito. O pecado logo destrói o consolo do cristão. É a árvore venenosa, cujas folhas destilam gotas mortais que destroem a vida de alegria e paz. Jonas perdeu tudo o que poderia ter para confortá-lo em qualquer outra situação. Ele não podia reivindicar a promessa da divina proteção, pois não estava nos caminhos de Deus. Ele não podia dizer: Senhor, me deparei com essas dificuldades no exercício de meu dever, então ajuda-me a superá-las. Ele estava colhendo seus próprios frutos, estava repleto de seus próprios caminhos. Cristão, não imite a Jonas, a menos que queira ter todas as ondas arrebentando sobre sua cabeça. Você descobrirá na longa jornada que é muito mais difícil fugir do trabalho da vontade de Deus do que se dispor a fazê-la. Jonas perdeu seu tempo, porque finalmente teve que ir para Nínive. É difícil contender com Deus. Entreguemo-nos de uma vez. Aleluia! Palavra de Deus. Todos nós conhecemos muito bem a história de Jonas. Sabemos que ele se desviou totalmente do caminho pelo qual o Senhor o mandou seguir. Não importa quanto tempo, quantas vezes tentemos fugir da presença de Deus, Ele está em todo lugar. O declínio espiritual de Jonas é retratado paralelamente às suas respostas ao chamado de Deus. Deus ordenou que Jonas se levantasse e fosse a Nínive, mas em vez disso, ele desceu a Jope, desceu para dentro do navio, desceu ao porão, a parte mais funda da embarcação. No final, Jonas foi engolido por um grande peixe e afundou até chegar aos fundamentos da morte, no fundo do mar. Só então ele chegou ao fundo do poço. Nós vamos ver nessas anotações que eu fiz agora, Jonas, a partir do momento que ele foge da vontade de Deus, que ele sai do caminho pelo qual o Senhor mandou ele trilhar, ele só desce. Ele desceu ao porão, ele desceu ao lugar mais fundo do navio. Jonas estava num declínio espiritual. Nós vimos no devocional passado as bênçãos acerca da obediência.
Mas lá, na palavra em que lemos em Deuteronômio 28, também fala da maldição acerca da desobediência. Ou seja, a obediência vem com bênçãos. A desobediência traz maldições para nós. Vimos que Jonas estava num total declínio espiritual. Não tem como você se manter firme espiritualmente fora da vontade do Senhor, fora do cumprimento daquilo que o Senhor te mandou fazer. Será que nós estamos indo para onde o Senhor nos mandou ir ou estamos desviando o nosso caminho? Não importa a sua desculpa, porque o nosso Deus, Ele sabe exatamente o que te mandou fazer e Ele sabe exatamente as desculpas que você tem dado para não fazer. Eu anotei: o fato de Jonas ter dormido profundamente retrata sua condição espiritual e pode ter sido um sintoma de depressão decorrente à sua desobediência intencional. Ou seja, Jonas ele sabia o que ele estava fazendo. A desobediência de Jonas foi intencional. Deus falou para ele: vá para Nínive. Ele pegou e não foi. Ou seja, ele estava consciente naquilo que ele estava fazendo. Deus mandou você fazer algo e você fez outro, você está consciente, você está desobedecendo conscientemente. E aí nós vamos ver aqui ao longo da história de Jonas que todos aqueles marinheiros passaram por uma grande tempestade. Aqui no verso 4 diz: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Olha isso, tudo por conta da desobediência consciente, intencional de Jonas. Quando desobedecemos a Deus, outras pessoas vão sofrer. Às vezes achamos: não, a vida é minha. É entre eu e Deus. E nós vimos aqui, através da vida de Jonas, que não é entre você e Deus. Porque para onde você for, a desobediência vai te alcançar. E pessoas podem estar sofrendo por conta da sua desobediência. Volte já para o caminho do que o Senhor te mandou ir. Mas temos um Deus que é poderoso. Nós vimos que Jonas foi para o ventre de um grande peixe. O capítulo 2, no verso 2, diz assim: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Aqui, em algumas versões, fala de Sheol, que é um lugar chamado como o reino dos mortos, que se refere à sepultura, metaforicamente. O estômago do peixe é como um túmulo. Jonas pensou que estava morto, e talvez estivesse mesmo até certo ponto, espiritualmente falando. Porque quando estamos em declínio espiritual, a sensação que temos é de morte, é de frieza, é de vazio, é de que algo está faltando. Jonas se encontrava no mais profundo do abismo. Então, quando desobedecemos a Deus, nós nos encontramos verdadeiramente no mais profundo do abismo. Então, eu quero te dizer neste momento, se você está em desobediência, se o Senhor te mandou ir para um lado
e você tem ido para outro, cuidado. Vou falar mais uma vez. No nosso devocional anterior, vimos as bênçãos decorrentes da obediência. E no mesmo capítulo fala os castigos da desobediência. No verso 15 de Deuteronômio 28 diz: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Lembra o que eu falei na devocional anterior? Que as bênçãos te alcançarão, você não precisará correr atrás dela. As maldições também nos alcançam. E eu vou te falar, não adianta fugir delas. Diz: maldito serás na cidade e maldito serás no campo. Ou seja, é melhor obedecer do que sacrificar. Saul achou que ele poderia fazer do jeito dele. Deus falou: destrói tudo. Ele foi lá e fez do jeito dele. E foi rejeitado, perdeu o trono por conta da sua desobediência. Às vezes achamos que estamos obedecendo por tabela, vamos botar assim. Eu não fiz tudo, mas eu também não deixei de fazer. Diante de Deus é desobediência, porque a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Então, se você não obedecer totalmente, você desobedece. E aí Deus, ele fala, melhor obedecer do que sacrificar. Vocês lembram de Naamã? Naamã não queria mergulhar naquele rio. Mas os soldados falaram para ele: de repente, se te pedisse coisa mais difícil, você faria. E às vezes é assim conosco. Se Deus de repente te pedisse algo mais difícil, você faria. Só que, de repente, preste bastante atenção. O que Deus está te pedindo nem é tão difícil quanto você imagina. Mas pode ser que isso faça você abater o seu ego, faça você se sentir humilhado, como Naamã. E aí você está resistindo à voz do Senhor e fazendo do seu jeito. Eu quero encerrar esse devocional hoje fazendo uma oração pela sua e pela minha vida, porque nós temos a tendência a desobedecer a Deus, seguindo os nossos próprios sentimentos, o nosso próprio coração. A palavra diz que o nosso coração é enganoso, então cuidado com aquilo que você acha que Deus está falando para você fazer, sendo que você sabe o que Deus verdadeiramente quer de você. Pai, neste momento, eu coloco diante de Ti as nossas vidas. O Senhor é quem nos sonda e nos conhece. O Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Nos ajuda a estar no centro da Tua vontade. Nos dá sensibilidade do Teu Espírito Santo e da Tua voz. Que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, de nós. Assim como o Senhor deu mais uma chance a Jonas. Que o Senhor venha nos dar mais uma chance. Nos perdoa, Senhor, quando o Senhor nos manda ir para um lado e nós vamos para outro. Pai querido, nós colocamos tudo diante de Ti, porque Tu és o Deus que sabe e pode todas as coisas. Senhor, nos ajuda, nos ensina de Ti, porque Tu és manso e humilde. A Tua palavra diz que o Senhor foi obediente até a morte e morte de cruz. Senhor, nos perdoa se até aqui não fizemos o Teu querer. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, não só nesse, mas em todos os dias da sua vida. Eu me chamo Vânia Mendes, esse é o canal Pode Transformar. Se você se identificou, gostou da mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder.
Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações e de se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe.